Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, o alicerce já lançado, e cada um construa, edifique segundo a responsabilidade, jamais fazendo de forma relaxada, mas fazendo com temor, que é o princípio da sabedoria, da qual tememos a Deus, a Cristo, através do Espírito Santo, apresentamos como obreiros aprovados do que não tem do que se envergonhar como ouvinte e praticante, porque aquele que é somente ouvinte engana-se, ilude-se a si mesmo. Por isso perseveramos, fugindo de toda vanglória que é maligna. Não nos colocamos mais num jugo desigual, mas perseveramos porque não há comunhão, e não retrocedemos mais em estar sobre um jugo do opressor, porque crucificamos as paixões da carne na cruz e perseveramos como nova criatura, as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Antes, outrora, éramos obras da carne, conforme em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 ao 26, que nos instrui a andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É a única forma, porque a carne é fraca e milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Temos que andar em espírito e em verdade, porque está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O Espírito de Cristo é a verdade. Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que liberta, que cura, que restaura. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Como a Bíblia diz, aquilo que sei que não posso fazer, aí que quero. A carne nos conduz a fazer aquilo que não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A liberdade que Cristo nos conduz, não pode ser motivo para retrocedermos aquilo que antes era para a nossa ruína e destruição. Temos que semear segundo os frutos do Espírito Santo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Porque as obras da carne, aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. A vida é passageira, é como um conto ligeiro, como uma erva que logo arrancada se murcha, é como uma neblina que logo se dissipa. Se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80, é enfado e canseiro. E muitos não atingem nem a isso, do qual a Bíblia instrui inclusive aos jovens, aos mancebos, a pensar na sua velhice e no dia da sua morte. Como Jesus nos ensina, quando muitos estão fazendo planos para o futuro, e se chega e disse louco,
Hoje pedirão a sua alma. O que tens? Para quem serás? Né? Porque aquele que segue o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, é longânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sabemos que aqueles que ainda que chegue o último inimigo, que é a morte, eles não morreram, né? Estão dormindo em Cristo, estão aguardando a eternidade, a vida eterna. É certo que ali, quando como Paulo disse, encerrei a carreira, combati um bom combate através da fé, do qual obras de justiça, juntamente com a fé, acompanham a nossa alma para o tribunal de Cristo. Ali encerra-se, né, os planos, encerra-se o propósito, né, e fica dormindo, aguardando o Shabat, o repouso, o descanso no Senhor, né, fica dormindo até que ele venha. E aqueles que estão dormindo primeiro subirão, e aqueles que estiverem de pé em seguida. E aqueles que estiverem caídos, segundo as próprias cobiças, dissensões, heresias, invejas, homicídios, aqueles que estiverem como obreiros da lei, o ministério da iniquidade, que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que ele dirá a muitos, né, que dirão, Senhor, mas eu fiz cura em seu nome, libertações. E ele dirá, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. Porque, como ele nos ensina, a fé é cumpridora da lei. A única forma de sermos cumpridores é segundo a fé, né? Porque a lei é para mostrar que todos somos pecadores e falhos, como o próprio Paulo diz. Entre vós sou o maior dos pecadores, mas alcancei a misericórdia, a graça, o favor imerecido para vos anunciar aquele que nos justifica. Contra essas coisas não há lei, aos frutos do Espírito Santo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Como ele sempre nos ensina, o Evangelho não é disputa, né? Não é divisão, não é dissensões. O Evangelho é unidade. Unidade, unidos num só propósito, numa só fé, num só coração, num só Espírito. O mesmo Espírito que concede diversidades de ministérios, diversidades de dons, do qual são irrevogáveis, mas sempre operando segundo o amor. Porque se retrocede, né, se há brigas, dissensões, se há um coração petrificado, nada resolve. A Bíblia diz, o meu povo cometeu 2 crimes. Cavaram suas cisternas rachadas, que não retêm água, né? E rejeitaram a mim a própria fonte de água viva. Porque ele disse, eu sou a fonte, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Um coração contrito e arrependido de carne, da qual retém a água transformada no vinho novo, o vinho definitivo. Odres novos em vinho novo, ambos se conservam, né? Mas se o odre for velho, ele se rompe. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o vinho definitivo, ministros de uma nova aliança, sacerdócio real e santo, tabernáculo celestial, segundo o rei Davi, né, porque eles edificaram o templo de Salomão, mas Deus disse, por acaso podeis edificar casa para Deus? A sua majestade é santa, é pura,
no mais alto e sublime, né? Aleluias ou glórias a Deus. Mas ele disse: desde que tirei o povo do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Há um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós através do Espírito Santo. E nós, interligados uns aos outros, tornamos edifício do Deus vivo, casa do Deus vivo, lavoura do Deus vivo, tornamos a própria justiça. Isso nos é imputado como justiça, né? E se Cristo está em nós e nós em Cristo, não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Somos imitadores, né? Se vós estáis em mim e eu em vós, assim ele nos diz, sede justos, sede santos, através, por meio do lavar da água, que é a palavra, que é viva e eficaz, somos santificados, somos purificados. A boca anuncia a verdade, da qual ouvintes e praticantes, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aquele que acata as advertências são aqueles que andam no caminho, porque aquele que tendo ouvidos não ouve, né, fica à beira do caminho, fica a mendigar. Muitos acham como estima, né, que o dinheiro dos ímpios, né, lembrai-vos que a Bíblia diz que tudo se sucede a justo e injusto, mas há mais esperança para aqueles, como ele nos diz por esses tempos, que os ímpios, por seus muitos crimes, que acabam recaindo em suas próprias moleiras, acaba perecendo, e os justos sempre florescendo. Por isso, ficai vigilantes, examinai a si mesmo, como ele nos disse na palavra, como estão os beijos, né? Muitos são aqueles que iriam apresentar os beijos falsos, né? O Senhor é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Ele conhece aqueles que o beijam, né, segundo o ósculo santo, e aqueles que seu beijo são de traição. O Salmos 2, no versículo 12, diz: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. No versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Porque se amotinam em vão as gentes, os povos e as nações, né? Porque agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Ele dá ordem aos seus anjos, os anjos sobem e descem sobre ele. A Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que não tememos mal nenhum. Ele é aquele que nos conduz às mansões celestiais. Ele é aquele que, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E nós andamos sem solicitude com esta vida, do que é mais para o corpo, do que a vestimenta e o alimento, né? A habitação, ele já nos diz: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas nós não temos aonde reclinar a nossa cabeça, a não ser na mesa do Pai, nas regiões celestiais. Por isso, não vê os pássaros, não tem celeiro, não trabalham, em nada o Pai, o agricultor, os deixa os faltar. Não vê os lírios no campo, que não tecem nem fiam. Nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai constantemente, da qual ele disse, Jesus disse que é a sua família. É meu irmão, é minha irmã, é a minha mãe,
aquele que faz a vontade do Filho, assim como o Pai disse: este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide e anunciai o Evangelho a todos os povos, línguas e nações, né? Anunciai o dia aceitável do Senhor, o, o, todo aquele que foi ungido, né, através do seu Espírito, para libertar os cativos, os oprimidos, né, todo aquele que faz a sua vontade, além de um irmão, ganhou um amigo na diversidade, e ele cuida de nós, aquele que nos concede o linho fino, o linho da justiça, né, a justiça, as vestes dos santos que perseveram, fugindo de toda vanglória. Se tiver de gloriar, glorie antes em nossas fraquezas, porque quando somos fracos, aí é que Ele nos fortalece, a sua graça nos basta. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. E assim nós perseveramos em mais um dia. Fiel é aquele que prometeu, e retenhamos firme a nossa promessa de fé, da salvação, da vida eterna, porque a sabedoria do alto ela é válida para prolongar os dias daqueles que a detêm, para que vão bens e longos nessa terra, rumo à eternidade, e para anunciar aqueles que estão cativos, para dar liberdade, segundo o Evangelho, é que se reúne a família, a multiplicação dos pães, da qual os anjos fazem festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando há a multiplicação dos pães. E assim nós compartilhamos o maná do alto, porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera, né, a adoção de filhos, aqueles que estavam como bastardos diante do mundo, e agora são adotados através do irmão Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele da qual nós anunciamos e o confessamos publicamente todos os dias como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nos apresentamos diante dele com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Mais um dia nesta perseverança, vigilantes, orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.